Olá pessoal, tudo bem? Entre os temas muito polêmicos da endodontia, não há dúvida sobre o lugar especial ocupado pelo preparo do canal. Alguns falam em ampliação, alguns falam em alargamento. Particularmente não gosto dessas expressões. Para mim, o preparo do canal vai muito além disso. Mais recentemente, surgiram algumas propostas apoiadas em novos instrumentos, apoiadas em nova cinemática, e é interessante observar a sua grande e rápida aceitação. Talvez estejamos precisando conversar um pouquinho sobre isso, para que possamos, quem sabe, traçar com um pouco mais de segurança um caminho para facilitar a nossa escolha. Como fazer? E principalmente, quantos instrumentos usar no preparo do canal? Essa é a grande pergunta. E nesse sentido, várias propostas já foram feitas. Talvez a mais conhecida seja essa. Talvez tenha sido a mais utilizada e é bem possível, diria provável, que muitos ainda a utilizam para se orientar no quanto instrumentar o canal. Talvez não seja, pelo menos nesse momento, esse o aspecto mais importante. Talvez seja deixar bem clara uma coisa, que é o seguinte: há um consenso, eu diria que pelo menos havia praticamente uma unanimidade de que você deveria fazer um uso sequencial de instrumentos cada vez mais calibrosos para que você exercesse de fato uma ação mecânica sobre as paredes do canal. E é interessante nesse momento reforçar que o preparo do canal ele tem esse objetivo, que se remova o conteúdo da luz desse canal, mas também que se exerça essa ação mecânica sobre as suas paredes. Todo ato operatório, todo ato cirúrgico tem isso como um fator preponderante. A ação mecânica, e no nosso caso a ação mecânica de instrumentação, o componente mecânico exerce um papel muito importante no preparo do canal. Apesar disso, é bom que se tenha também em mente que todos os trabalhos, e aí nós podemos ver que não só nessa data de 2001, ou seja, há 20 anos atrás, mas também nos dias de hoje ainda é um consenso de que, de um modo geral, as técnicas de instrumentação deixam cerca de 35% a 40% de paredes do canal sem serem tocadas. Então, vamos também começar a ver isso com uma importância que talvez não tenhamos visto até então. Para que eu exerça uma ação mecânica mais efetiva, é necessário que eu toque nas paredes do canal. Onde eu não toco, eu não limpo, ou muito mais dificilmente faço isso. E sabendo que, apesar desse conhecimento, apesar de técnicas mais recentes, apesar de instrumentos mais qualificados, não deixa de ser algo frustrante saber que após o preparo, após a instrumentação do canal, cerca de 35% a 40% das paredes não são alteradas porque simplesmente não foram tocadas. Então, dentro disso, vamos ver o que há de mais recente como proposta, como sugestão de instrumentação dos canais. Todos nós sabemos, vocês sabem muito bem, que tem sido largamente divulgado, amplamente utilizado, um instrumento chamado reciproque. Vem de uma instrumentação reciprocante, sobre a qual falaremos daqui a pouco. Então observem o seguinte:
Esses instrumentos existem como estão aqui, são 3 instrumentos, e nós podemos imaginar de saída que usaremos esses 3 instrumentos, mas não é essa a proposta original, digamos assim. Vamos pegar, por exemplo, os canais mesiais dos molares inferiores. Você não vai usar nesses canais esse instrumento inicialmente, depois esse. Nós vamos usar somente esse instrumento nesses canais. Ou seja, nessa proposta, você vai preparar os canais mesiais dos molares inferiores somente com o instrumento 25, cuja conicidade é 0,8. Então percebam o seguinte, nós vamos instrumentar os canais mesiais dos molares inferiores somente com o instrumento 25. Esses não serão utilizados. Esse instrumento seria usado num canal um pouco mais amplo, digamos, o canal distal desse mesmo molar inferior ou o canal palatino de um molar superior. E no canal mais volumoso ainda seria usado esse instrumento. Então percebam que somente um instrumento seria responsável pelo preparo de um canal, a depender de qual será utilizado. O que ele traz de interessante é a sua cinemática. Percebam aqui que eu tenho um giro à esquerda e um giro menor à direita, com menor intensidade. Esse giro à esquerda seria de 150 graus e o da direita de 30 graus. 150 menos 30, você tem então 120. Com 3 movimentos desse tipo, você atingirá 360 graus, ou seja, um ciclo completo, uma rotação completa. Então, esse movimento, essa cinemática é bem interessante e não cabe aqui, não é a intenção dessa nossa conversa, falar alguma coisa sobre isso. Aqui está o Wave One, que apresenta calibres e conicidades ligeiramente diferentes e traz também na sua cinemática uma mudança, onde você tem no recíproco 150, aqui teremos 170, e aqui 30 e aqui 50. 170 menos 50, 120, portanto, atingiremos 360 graus da mesma forma que no recíproco, com 3 giros, com 3 movimentos sequentes. Percebam então o seguinte, todos nós aprendemos que deveríamos usar um instrumento inicial e numa sequência de ampliação, mais 3 ou 4 ou 5, conforme cada situação. Então essa tem sido ou vinha sendo até então uma maneira consensual de instrumentar os canais. E de repente surge uma que nos diz, não precisa mais fazer assim. Ao invés de você usar 3, 4, 5 instrumentos, conforme cada situação, basta usar um só instrumento. Então, claro que ela, diante da sua simplicidade, da sua proposta, ela é altamente sedutora. Se nós pegarmos, por exemplo, um aluno em graduação, que passa muitas vezes um turno inteiro para instrumentar o canal, tentar fazer uma sequência de ampliação com 3, 4, 5 instrumentos, e de repente chega alguém e diz, esqueça isso, porque agora basta, é suficiente fazer a instrumentação com um único instrumento. Não pode existir, não deve existir algo mais sedutor. Então a proposta é de uma simplicidade tão interessante que ela possui um poder de sedução que eu diria quase que irresistível. Talvez haja, entretanto, uma outra pergunta que precisa ser respondida, e até onde eu consigo enxergar, parece que não foi ainda. Ela é eficaz? Instrumentar o canal dessa maneira é eficaz? De repente eu tenho o mesmo resultado? Vamos tentar construir juntos
eu e você, uma resposta para isso? Existem trabalhos mais recentes, claro, que falam desse tema. Mas eu fiz questão de trazer esse de 1958, porque ele já chama a atenção para um detalhe que mais recentemente ganhou corpo, ganhou importância. O que esse trabalho de Green, Edward Green, está querendo mostrar é que ele analisou o formato do canal ali a 5 mm, 6 mm aquém do ápice radicular e também de meio a 1 mm aquém desse mesmo ápice. Ele fez isso em todos os dentes. Vamos nos ater mais aos molares e vamos considerar essa medida de 1 mm. Quando ele avaliou a 5 aquém, encontrou esse formato de canal. E vamos, nesse momento, dispensar qualquer consideração sobre essa porção do canal. Vamos falar mais daquela porção final, ou seja, a 1 mm aquém, medida amplamente utilizada em todo o mundo, eu diria, quem sabe, a mais utilizada como o comprimento trabalha, de 1 aquém. Aqui ele não conseguiu encontrar nenhum canal circular, como nós sempre imaginamos no canal, nenhum canal redondo, vamos dizer assim. Mas vamos pegar esse canal em particular, que seria ou é o que mais se aproxima de um canal circular. Aqui está ele. Vejam que aqui eu tenho N de narrow, é a parte mais estreita, e W de wide, a parte mais ampla. Então, como o canal não é circular, ele tem pelo menos 2 diâmetros diferentes. Um menor e um maior. Esse diâmetro menor corresponderia a algo em torno de 0,27 milímetros. Em um trabalho você pode encontrar 0,28 ou 0,25, mas vamos colocar, então, para facilitar a nossa compreensão, 0,25 milímetros, como o diâmetro original do canal a 1 milímetro aquém do ápice radicular. 0,25 milímetros é o calibre apresentado por uma lima 25, aqui representada pelo círculo vermelho, pois a lima 25 tem um cabo vermelho. Então percebam que essa lima, se nós pudéssemos colocar direto no canal, ela chegaria lá no nosso comprimento de trabalho, ocupando essa porção do canal. É claro que não é exatamente assim, em função da anatomia, de curvatura, o instrumento chega de uma forma, às vezes toca mais de um lado que no outro, mas digamos que fosse. Então o instrumento 25 estaria tocando na porção mais estreita desse canal, nas paredes dessa porção mais estreita. Mas pode observar que a porção mais ampla, mais larga, ela não conseguiria. Qual seria, então, o diâmetro correspondente a essa porção mais ampla, segundo esses trabalhos de modo geral? A lima 35. Então, vejam, se nós fôssemos instrumentando o canal, quando chegássemos à lima 35, ela estaria agora, e somente nesse momento, não com a 25, mas com a 35, tocando nas paredes desse canal, nas suas porções mais amplas. É claro que aqui ela já teria feito algum tipo de desgaste, mas somente aqui agora ela passaria a exercer uma ação de desgaste, que é o que nós desejamos ter sobre determinadas paredes do canal. Então percebam o seguinte, a lima 25, a 1 milímetro aquém dos canais mesiais molares inferiores e em muitas outras situações, ela não estaria tocando em muitas paredes desse canal. Vamos pegar essa figura e explorar um pouco mais. Aqui está ela. E vamos dar uma pequena inclinação a ela. Vejam se essa imagem não parece muito, não lembra essa aqui. Como nós vimos, dificilmente encontraremos canais redondos, canais circulares. Sendo assim, seguindo aquele mesmo raciocínio,
Observem como essa lima está mais ajustada e mesmo assim não perfeitamente. Aliás, trabalhos mostram isso, que mesmo a lima que dá a sensação tátil de ajuste não mantém de fato um ajuste no diâmetro anatômico real desse canal. Vamos deixar de lado um pouco essa figura e vamos nos concentrar mais somente no canal. Aqui está. Um instrumento que exerce, que apresenta essa relação de contato com as paredes do canal, e somente ele ser responsável pelo preparo do canal, somente ele ser responsável pela instrumentação do canal, parece algo recomendável? Não seria interessante, não seria recomendável que fizéssemos uma sequência de ampliação com mais 2, 3 instrumentos, a depender de cada situação, para que atingíssemos da melhor maneira possível as paredes que ainda não foram tocadas e estamos longe de conseguir isso com esse instrumento? Parece sensato que um único instrumento que mantém essa relação com as paredes do canal, a ele seja creditada toda a responsabilidade pelo preparo do canal? Parece sensato, é recomendável que se confie nesse preparo de canal feito com um único instrumento, nessas configurações que diríamos são as reais, são aquelas que encontramos no nosso dia a dia? O que você acha? Antes de qualquer coisa, algo precisa ficar bem esclarecido. Eu não estou falando dos instrumentos, muito pelo contrário, porque são de boa qualidade. E além disso, não é esse o foco da nossa conversa. Eu não estou falando da cinemática, também muito pelo contrário, até porque usei durante anos algo parecido, a proposta do professor de Deus, o grande professor Quintiliano Diniz de Deus, de Minas Gerais, que sugeriu, que propôs a técnica dos movimentos oscilatórios, e ele, por sua vez, tinha se apoiado na proposta de Rowan, ou Rowan, como alguns chamam, James Rowan, que falava das forças balanceadas. O nosso foco, a nossa preocupação, reconhecendo a qualidade dos instrumentos e reconhecendo muito algumas vantagens atribuídas à cinemática, o nosso foco é a questão do uso de um único instrumento para o preparo do canal. Nós aprendemos e fizemos durante anos e fazemos uma instrumentação apoiada no uso de uma ampliação sequencial com 3, 4, 5 instrumentos, por sabermos, por reconhecermos a dificuldade que é preparar um canal. Nós também aprendemos que mesmo assim, usando 3, 4, 5 instrumentos, como vimos, ainda hoje nós não temos a capacidade de tocar em todas as paredes desse canal. É frustrante? É sim, frustrante saber que, mesmo com o uso de toda a tecnologia que está nas nossas mãos, nós ainda deixamos cerca de 35% a 40% das paredes do canal sem serem tocadas. Então, é de se esperar, em função disso, que uma nova proposta, que uma nova sugestão, que uma nova técnica, como queiram chamar, que se contrapõe claramente ao que está estabelecido e consagrado, que ela venha respaldada por algo mais. Como nós sabíamos, e foi por isso que eu fiz questão de voltar lá em 1958 com o trabalho de Green,
nós sabemos que a relação dos instrumentos com o diâmetro anatômico do canal não é aquela que acusa a nossa percepção clínica, a nossa percepção tátil. O instrumento que nos dá a sensação tátil de ajuste, está demonstrado isso em vários trabalhos, ele de fato não está ajustado. E também vimos isso no vídeo. Então, como atribuir a esse instrumento, e somente a ele, toda a grande responsabilidade que significa preparar de fato um canal? Como atribuir a ele essa responsabilidade se ele mal toca nas paredes desse canal? Como negar essa necessidade do uso de alguns instrumentos a mais, e que talvez o que menos importe seja quantos, mas sim que há necessidade, isso tem sido demonstrado, do uso de alguns? Como negar que isso está apoiado, além dos trabalhos que já foram feitos, está apoiado também no bom senso? A nossa imaginação dificulta pensar que é possível fazer da forma recentemente proposta. Então, esse é o nosso foco. Não é questionar instrumento, não é questionar a cinemática, até porque já fizemos as ressalvas. Mas é questionar a proposta em si de um único instrumento ter sobre si a grande responsabilidade de fazer um preparo de canal tão bem feito, no qual possamos realmente confiar. E que apresente, que demonstre que trouxe vantagens. E isso não me parece ter sido feito. E principalmente chamar a atenção de todos os profissionais da endodontia, que busquemos sempre fazer análises desse tipo. Porque por mais sedutora que seja uma proposta, por mais sedutora que seja uma técnica, por mais sedutora que seja uma sugestão, ela precisa ter algo mais além do seu grande poder de sedução.